Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje eu quero gravar aqui um vídeo para vocês muito preditivo e talvez fique registrado aqui como um dos vídeos mais importantes desse canal. Se ele ficar muito extenso, a gente divide em duas partes, tá? Mas a gente vai falar aqui de um tema, né? De um dado bem alvissareiro, vamos dizer assim, de uma realidade que vai acontecer, né? Talvez não pra gente, mas para as futuras gerações, né? Então, um pensamento aqui sobre um Brasil que nós vamos ter pela frente, mas só em 2100. Então, definitivamente não é pela gente, não é propaganda política, não tem a ver com nenhum político isso aqui, mas com dados de realidade, né? Conforme eu já vou mostrar agora nesse próximo slide. Então, da onde que vem essa ideia, né? Bom, tudo começa aqui nessa pesquisa mundial, né? Uma pesquisa internacional financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, que faz uma análise, né, preditiva de longo prazo sobre os cenários, né, de crescimento populacional, mortalidade, fertilidade, migração em 195 países, né, de 2017 até 2100. Então ele faz um estudo global, né, de como essa situação, como vai avançar a população mundial, quais os efeitos dela, né, sobre os países do mundo e, claro, também expondo o que vai acontecer no Brasil. Se vocês procurarem, né, forem dar uma lida na mídia, vocês vão encontrar aí, né, os jornalistas, né, só falando sobre dados de números, né, numéricos. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente quer fazer uma análise aqui, né, um pouco mais libertária, de um libertarianismo de quarta geração, onde a gente faz uma predição, né, do que vai acontecer no país e de uma melhoria do que a gente vê hoje, né, da realidade que a gente está vendo hoje, e daí, claro, no final, talvez uma análise do nosso papel em face dessa conjuntura, né. Então, nós estamos, assim, num período de construção dessa realidade, né, que vai acontecer daqui a 80 anos. Então, né, nesse momento aqui, em plena pandemia, né, enquanto registro histórico, 80 anos antes, estamos aqui falando sobre esse assunto de algo que vai acontecer somente daqui a 80 anos, quando provavelmente, né, as pessoas que estão aqui nesse momento não estarão mais, ou se estiverem já não estarão mais na ativa, né, estarão retirados. Então essa pesquisa é interessante, vocês podem acessar, né, só entrar no thelancet.com, né, vocês vão encontrar lá a pesquisa. E foi publicada no dia 14 de julho de 2020, tá? Entrem lá, façam a sua leitura, né? Ela está em inglês, mas se vocês colocarem aí o tradutor automático do aplicativo que vocês usam para navegar, vocês vão conseguir ler o texto, né, em tradução com português com algumas falhas, né? Mas vamos lá. Interessante a gente observar o seguinte, né? A pesquisa já traz essa ideia, né, de que nós vamos ter, né, impactos econômicos, sociais, geopolíticos profundos, né, no planeta. Então, a partir dos dados que eles levantaram, nós vamos ter uma reconfiguração, né, da população mundial. Por essa pesquisa aqui, né, dentro vamos dizer assim, da hipótese de controle deles, a gente vai ter um aumento populacional, né, até um determinado ano, e depois isso vai começar a decair. E claro que a gente já vai chegar também para ver os dados em relação ao Brasil. Mas o mais importante aqui, e trazendo isso para a questão, né, que a gente começa a analisar, é o seguinte: nós já estamos num quadro, hoje, de superpopulação no planeta, né? Se você levar em consideração a nossa capacidade tecnológica nesse momento, né, de utilizar os recursos, né, e conseguir, né, com esses recursos que nós temos, né, suprir toda essa população, a demanda, né, a pegada existencial de toda essa população e o quanto nós estamos utilizando, né, dos recursos naturais e quanto nós estamos indo além, né, entrando no cheque especial dos recursos naturais
neste momento atual. Então nós já estamos, né, no vermelho, nós já estamos no cheque sem fundo, né, nós já estamos consumindo mais do que aquilo que nós podemos, né, nós estamos avançando, destruindo o planeta. Então isso é uma situação que depois nós vamos ver até que isso vai influenciar em muito, né, as perspectivas futuras. Um dado, então, interessante, talvez mais positivo em relação a tudo isso, né, destruição do planeta, é de que, apesar do crescimento, né, populacional ainda aumentar, né, a gente ainda vai ter um aumento, na perspectiva de longo prazo, né, desses 80 anos pela frente, vai cair, né, então isso é muito bom. Então a gente vê aí uma queda, né, não em todos os países, mas na maior parte deles, né, vai haver uma queda nas taxas de natalidade, o que é muito bom para que a gente possa, né, no futuro, depois de 2100 para frente, atingir um outro patamar de equilíbrio e aí sim, né, fazer aquilo que hoje se entende que é de ter essa ideia de um desenvolvimento sustentável, né, de um equilíbrio entre as necessidades humanas e os recursos naturais, né. A gente vê nessa outra tela aqui também bem interessante o dado, nos países que estão em, né, vermelho, amarelo, depois verde e vai até o azul, né? Os países que estão caminhando para o roxo aí nessa tela são os que já não apresentam mais, né, taxa de reposição, né, da população, né? Já estão em defasagem, né? Já começam a ter uma taxa que vai se prolongar até 2100, né? E aí quando a gente observar, e a gente já percebe que grande parte do mundo vai caminhar, né, então, para uma situação onde não vai haver reposição populacional. Então isso significa que, né, cada casal, né, para ter uma reposição populacional teria que ter 2,1 filhos, né, essa é a taxa. E nós vamos ver que então cada casal vai ter menos que isso, né, vai ter menos de 2,1, logo não há reposição da população e essa população então tende a diminuir, né? Então os países que vão caminhando aí pro verde, pro azul, pro roxo são países que no longo prazo tendem a diminuir a sua população. Os países que ou no caso talvez do verde estabilizar, né? Mas no caso os países vermelhos são os que tendem a aumentar a população. E isso é reflexo do que, né? Esses dados são reflexos do que? Então, os dados, né, segundo essa pesquisa, refletem que a melhoria na educação, o acesso a métodos anticoncepcionais e o aumento de oportunidades econômicas, né, eles acabam beneficiando principalmente as mulheres, né? E a partir desse momento que eles beneficiam as mulheres, elas podem fazer melhores escolhas, né, podem fazer o seu planejamento né, procriativo melhor e estabilizando assim, né, o avanço da população. Então vejo que gerar melhores condições educacionais, né, gerar oportunidades econômicas, fornecer métodos contraceptivos é uma questão também de proteção do planeta, né, de um grau maior de consequências que vem dessa melhoria, né, das condições de vida, das condições intelectuais, do IDH principalmente das pessoas. E aí um outro dado que impacta, né, o IDH, que é o aumento também da sobrevida. Então as pessoas vão viver mais, né? Isso é um dado também muito positivo. As pessoas vão viver mais e logo, com esse aumento de expectativa de vida, né, também vão poder se planejar mais, né? Ter uma noção mais de tempo de vida e daí fazer opções, né, mais ponderadas. E o que isso significa, né, vendo esses gráficos todos que a gente passou até agora? Significa que nós vamos ter mais longevidade, menos natalidade. Então a população mundial vai chegar em 2064 no seu pico, que vão ser 9,7 bilhões, né, que é uma população realmente. Se hoje nós estamos com 7 bilhões, já estamos, né, consumindo recursos naturais, com 9,7 nós vamos estar consumindo ainda mais. Né?
salvo se nós tivermos aí avanços de tecnologia suficientes para evitar isso. Mas nós vamos ter, a partir daí então, né, dessa superpopulação, a gente vai começar a decair então, até chegar em 2100 a 8,8 bilhões. Então a gente já vai começar a entrar numa rota de redução, de declínio populacional. O que é muito bom para o planeta e o que é muito bom também para as futuras gerações, né? Porque superpopulação reflete também, né, em escassez de recursos. E escassez de recursos significa, então, debilidades na qualidade de vida dessas pessoas. Né? E daí, a mudança nessa perspectiva é importante. Uma coisa que também é interessante é que né, essa pesquisa coloca como um parâmetro hipotético talvez não atingível é que se as metas de desenvolvimento sustentável da ONU fossem implantadas até 2030, né, nós teríamos aí uma estabilização da população mundial em 6,8 bilhões de habitantes e essa estabilização seria mantida até 2100. Então, em condições ideais, né, de implantar as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, nós estaríamos então conseguindo chegar a um equilíbrio, né, e teríamos aí, em relação ao que hoje, né, a expectativa de se ter em 2100, nós teríamos 2 bilhões a menos de humanos no planeta, o que, para o planeta, né, para os recursos naturais, seria muito saudável. Né, seria algo muito importante de acontecer. Mas que dificilmente vai acontecer porque a maior parte dos países não vão implantar essas metas de desenvolvimento sustentável, até porque elas significam em coibir o crescimento econômico, né? Estabelecer limites ao crescimento econômico, que muitas vezes, né, é um discurso muito interessante para países que já estão desenvolvidos, mas para países que estão em desenvolvimento é uma questão ainda muito difícil de ser cumprida, né, pelas necessidades das populações. E como não há, né, um planejamento familiar, né, e aquelas dificuldades todas que passam principalmente as mulheres nesse país, fica muito complicado se conseguir esse resultado esperado pela ONU. Passando um gráfico aqui, a gente tem os países mais populosos em 2100, e aí a gente vê que o país mais populoso do mundo vai ser a Índia, né? Depois, surpreendentemente, a Nigéria vai ocupar em 2100 o local de segundo país mais populoso do mundo. E aí, em terceiro lugar, né, também de uma maneira surpreendentemente, vamos ter a China, né, com uma queda em relação à sua população máxima de 48% da população. Então, vai haver uma redução drástica na população da China. E isso ocorre seja pela melhoria das condições econômicas, mas também, né, pelas limitações de se viver numa ditadura. E aí a gente vê, né, que os Estados Unidos vão ter 336 milhões de habitantes, quarto país mais populoso e com a previsão de ser a maior potência econômica do mundo em 2100. Né? Teoricamente, perderia esse posto para a China por um período de tempo, mas recuperaria depois quando a China começar a entrar em declínio populacional. E em quinto lugar teríamos o Paquistão, né? Outra surpresa aí, com 248 milhões de pessoas. Então a gente vê que, né, o predomínio das populações, né, tendem a estar no eixo África-Ásia, né? Enquanto Europa e América não estaria com superpopulações. A questão da queda da população na China é um excelente sinal, né? Uma redução de poder, né? De influência global, até porque você aumenta a renda, né? Diminui a população e daí as pessoas têm mais oportunidades de escolher melhor aquilo que querem trabalhar e o mundo se torna muito mais multipolar, né? E não apenas uma disputa entre duas potências, como está acontecendo hoje, né? De você estar acompanhando o enfrentamento entre China e Estados Unidos, né? Então, provavelmente, em 2100 nós teremos um mundo multipolar com, né, vários países despontando e, interessantemente, até a Nigéria nesse rol.
Agora, um outro dado bem interessante é que alguns países que vão ter a maior perda populacional até 2100, né, com mais de 50% da população, então um deles é o Japão, né, é um país que realmente as pessoas já estão, né, numa situação de pleno desenvolvimento, então é um país que as taxas de longevidade, né, são as maiores do mundo, e também as taxas de natalidade hoje são uma das menores do mundo, né, a população quando passa a viver num país com desenvolvimento econômico, tende a, né, viver mais e procriar menos, né? Seja pelo conforto existencial vivido, né, nas oportunidades econômicas, profissionais, né, existenciais, e daí há uma mudança cultural muito grande. Então o Japão é um exemplo disso, vai perder muito sua população, né, porque as pessoas não vão ter mais filhos. Tailândia segue esse caminho, Espanha e Itália, né? São países também que hoje já tem uma situação, né? Tirando a Tailândia, que ainda não, mas Espanha e Itália têm uma situação econômica já estabelecida, né? E que tendem a perder a população. E aí, claro, né? Também nessa pesquisa, né? A predição é de que 183 países terão uma população menor em 2100, né? Todos os países pesquisados. Então é uma coisa bem interessante, né? Acho que de todos os países aí que foram pesquisados, foram, se eu não me engano, 190, 183 terão populações menores. Efeitos sociais, né, esperados dessa circunstância, né, é o menor impacto ambiental em 2100, né, porque lembrando que nós vamos ter ainda um aumento da população, então o impacto ambiental amplia-se e depois vai ser reduzido. Essa maturidade da população é algo bem interessante, né, porque a gente vai ter pessoas, uma grande parte das pessoas, né, 2,7 bilhões de pessoas com mais de 65 anos, né, muito maior do que jovens, né, então você tem 1 bilhão a mais de idosos do que de jovens, né, pessoas com menos de 20 anos. Então isso muda muito o perfil da população, né, você tende a encontrar uma população mundial mais conservadora, né, com menos impacto de consumo, né, e também com menos ímpetos revolucionários, né, com todas as fragilidades emocionais da juventude. Aí também isso implica em uma demanda por saúde pública para idosos, né, então uma mudança dos serviços de saúde para atendimento de idosos e um grande impacto sobre a seguridade social, né, na maior parte dos países. Realmente você não tem mais aquele efeito de pirâmide onde você tem, né, vários jovens que trabalham para sustentar poucos idosos. Então aqui inverte e aí você já não tem mais condição de se manter esse sistema, né, de seguridade social que é baseado numa ideia de pirâmide. E aí é uma das coisas que o artigo traz, né? Uma das consequências é essa, né? Que vai haver um grande problema de sustentabilidade fiscal desses programas e como isso vai ser resolvido realmente aí é que são elas, né? A ideia, né, de um desenvolvimento tecnológico que permita que a produção seja feita por máquinas, né? E daí as pessoas possam, né, não precisem trabalhar tanto e que a produtividade seja garantida ao máximo pelas máquinas e as pessoas tenham tempo livre, né, e uma renda mínima para que realizem outras atividades humanas, é uma coisa bem interessante, né, e que talvez resolveria muito dessa questão, né, mas no modelo atual que nós vivemos, de previdência, né, baseado em previdência pública, nesse sentido de onde a pessoa não contribui o suficiente, né, para ter aquela renda, nós vamos ter sérios problemas pela frente. Alguns países, né, principalmente Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, vão continuar se beneficiando, né, de imigração. Então esse é um dado interessante para a gente observar como o foco desses países, né, numa sociedade livre, né,
onde as pessoas tenham liberdade econômica, liberdade social, liberdade política, é uma influência muito grande enquanto chamariz, né, migracional. Então as pessoas vão continuar, né, se dirigindo a esses países, e isso vai ser importante para que esses países mantenham o seu fôlego, né? Então, apesar da queda das taxas de natalidade nesse país, eles vão continuar recebendo imigrantes, e logo esses imigrantes vão ajudar a esse país a manter a sua pujança econômica. Então esse é um dado bem interessante, né, de ver como, apesar de haver toda ainda uma barreira, né, a questão da imigração no mundo, mas ela que nesses países, né, melhores, onde as pessoas querem morar, né, querem se mudar pela qualidade de vida desse país, vai haver ainda, né, todo um caminho para isso. Uma coisa interessante dessa pesquisa, que tem que ficar claro, já tinha mencionado um pouquinho antes, é de que crises climáticas globais não foram levadas em consideração nesse estudo, né? Então eles mencionam aqui que desafios climáticos, né, mudanças climáticas não foram colocadas nessa modelagem. Então estamos levando em consideração que nós estaríamos em 2100 na mesma condição que estamos agora, né, em termos climáticos. Pois bem, não necessariamente isso vai acontecer, e isso é um ponto desse estudo que pode sim gerar, né, uma aceleração nas migrações, uma aceleração até na queda da população mundial, né, antes dessa data de 2100. Né? Então não se sabe os efeitos ainda das destruições, né, do uso de tantos elementos químicos que impactam também as taxas de fertilidade, né, capacidade fértil das pessoas. Então isso aí também pode gerar um impacto a longo prazo. Aumento da temperatura pode impactar, né, mudanças climáticas, né, situações climáticas extremas, degradação ambiental, que pode impactar em muito, né, a queda da população mundial em uma velocidade mais acelerada, né, do que uma doença, um vírus, né, alguns outros problemas sanitários que venham a acontecer, que podem gerar, né, um processo de aceleração na queda da população mundial. Esses dados não foram levados em consideração nessa pesquisa, mas eles existem, né, e podem sim impactar, e podem sim, né, gerar a redução antecipada da população mundial. Então é algo que tem que ficar em aberto, né, e ficar aí para ser analisado futuramente. Até porque, né, a gente não sabe, né, se isso pode ocasionar ou não a redução populacional no planeta. É uma questão que, né, não se tem ainda condição de avaliar o impacto. Pelo contrário, até tem pessoas que negam, né, que ocorra o câmbio climático. Logo, nós temos que esperar mais dados para entender isso, como vai funcionar. Com relação ao Brasil agora, né, já caminhando aqui para o encerramento dessa análise, a gente vê aqui que o Brasil deixa de ser a 8ª economia mundial e passa a ser, né, a 13ª economia mundial, 2100. Isso ocorre pela queda da população que vai acontecer no Brasil e o aumento da população em outros países, né? Então isso é um impacto que vai acontecer. E veja aí, interessantemente, observar que mesmo o Japão perdendo sua população, ele vai continuar em 4º lugar aqui nas economias do mundo, né? É muito interessante observar isso, porque o nível de desenvolvimento atingido já permite que ele se mantenha nessa situação, enquanto o Brasil, né, não tem essa possibilidade. E aí, claro, né, em relação aos dados do Brasil, a gente percebe que o país tende a chegar a um pico da população em 2043, com 235 milhões de habitantes. Mas com uma redução, né, em 2100 para cerca de 165 milhões de habitantes. Então é uma redução grande, né, são 70 milhões de habitantes a menos. Então é um impacto,
né, razoável, né, e a taxa de natalidade, né, que hoje já não chega a 2,1, não chega a taxa de reposição, ela tenderá a chegar, né, em 2100 a 1,47. Eu vejo isso é um dado de que a população no Brasil vai reduzir. Então, a partir do momento que a gente entende um dado desse, que a gente observa um dado desse, né, a gente pode já pensar no que vem, né, pela frente no Brasil. Quais são as prioridades pela frente, né? Então, claro, até 2043, as prioridades ainda, né, vão continuar nascendo pessoas, né? Vão continuar, né? Nós temos um conjunto de uma população ainda que vai gerar filhos, né? Que está propensa a gerar filhos, e essa população então tende a levar o número de habitantes até, né, em torno, estamos 210 milhões para mais 25 milhões de habitantes a mais nesses anos, nesses 23 anos que virão pela frente. Todavia, a partir daí começa então a queda da população, né, e 70 milhões não estarão mais aqui em 2100. Incluindo todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo. Então esse é um impacto bem interessante ao país, né? Uma mudança de perspectiva para o país, né? Que não vai sofrer as consequências de uma superpopulação mundial, um exemplo de China, Índia, Nigéria, né? Então o Brasil não passará por isso, né? Pelo contrário, né? Tenderá à redução. Isso para a questão ambiental é muito bom, né? Para a questão social também é muito bom, mas para a questão previdenciária pode ser um grande problema pela frente. E aí a gente percebe, né? E esse é o nosso último slide aqui, é que vai haver uma mudança drástica no perfil populacional brasileiro, né? Isso é algo muito bom, muito positivo, né? Não se pode avaliar os impactos do câmbio climático, né? Também a utilização dos nossos recursos naturais, né? Como é que isso vai ser atingido, se realmente se conseguir preservar os recursos naturais, né? Se a Amazônia vai ser preservada até lá, os outros recursos que a gente tem também, né, em termos minerais. Então isso é um ponto em aberto, né? Porque isso diz muito respeito ao que vai restar ao país, né? Porque a América do Sul vai permanecer, pelos dados, né, fora do eixo econômico global. E como são países primários, né, países de exportações primárias, de produção de recursos, né, naturais, uma vez que esses recursos tornem-se escassos, há uma tendência, né, de empobrecimento geral e de uma queda, né, de qualidade de vida, né, para as populações da América do Sul. Só que aí, né, que fica esse paradoxo, né, um paradoxo que talvez seja nosso. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque das nossas decisões de agora, em relação a recursos naturais, né, a utilização desses recursos, da forma como a gente vai gerenciar isso, né? Quanto a gente vai permitir que esses recursos sejam explorados, é que vão gerar essas consequências, né, que podem, em 2100, né, estar aí criando uma situação muito ruim, né? Porque se nós imaginássemos, né, por outro lado, que os recursos naturais permanecerão como estão, né, chegando a 2100 com uma população 70 milhões menor, né, do que a máxima estimada, né, ou em torno de 40 milhões, né, a menos do que a atual, né, mais ou menos, nós teríamos aí uma situação muito boa para o país, né? Com uma população menor e com recursos naturais abundantes, nós teríamos uma população que teria mais, né, possibilidades, né? A distribuição do PIB traria mais benefícios para essa população, né? Teria mais renda, a população teria mais renda, comparando-se a quantidade de população com o PIB existente,
Então, havendo a manutenção dos recursos naturais, né, nesse ato aí de 80 anos, essa população que viria depois teria benefícios, né, teria condições de ter uma vida de qualidade, né, uma população menor, com recursos naturais, uma vida de qualidade, né, melhor renda, menor desigualdade, né, uma queda constante na natalidade. Então estaríamos, esse sim seria um momento em que o Brasil poderia começar a respirar, né? A partir de 2100, o Brasil entraria então numa nova lógica, numa lógica existencial, num outro patamar, né? Talvez um patamar não aos moldes dos países nórdicos, né? De uma Noruega com seus recursos naturais e com a população mínima, né? Mas talvez numa situação melhor do que agora, né? Bem melhor do que agora, e ainda atuando como um fornecedor mundial, né, de alimentos, uma demanda grande por alimentos no restante do mundo, e o país se firmando, né, com esses, com esses produtos de uma maneira que trouxesse esses commodities, né, de uma maneira que trouxesse para o país recursos suficientes para gerar uma qualidade de vida, né, a população aqui de uma maneira bem melhor. Então, população menor, recursos naturais mantidos, né, efeitos positivos, demanda por commodities no exterior, uma situação bem positiva para aqueles que ficarem no Brasil, de modo até a compensar a queda de arrecadação, né, previdenciária. Então, realmente seria algo avissareiro para o país, né? Coisa que nós não vamos viver, mas que seria de nossa obrigação aqui contribuir para que esses recursos naturais, então, fossem protegidos, né? Então, seria a nossa missão aqui, se nós formos pensar aqui, né, nas próximas gerações, né, depois de 2050 em diante, que os recursos naturais, né, fossem protegidos. Essa seria a lógica da atual geração, né? Agora, pensando além disso, né, essa queda da população, né, também vai trazer algo positivo, né, desde que mantidas as questões de renda, né, que é o fim da baratrosfera, né? E isso sim é algo que já é dito por outras pessoas, por pessoas que têm um nível de espiritualidade maior, de entender, né, o contexto que está colocado o Brasil, e aí a gente tem que entrar na parte da quarta, quinta geração do libertarianismo, né, a parte espiritual, para entender, né, de que no momento atual a gente está numa baratrosfera, né? Apesar de todos os recursos, né, nós vemos uma intensa desigualdade, um país extremamente violento, um país extremamente corrupto, né? Um país onde o patrimonialismo significa a apropriação do Estado, né? E uma criação de castas e separação de pessoas em castas, né? Com castas beneficiadas que controlam o poder do Estado e o restante da população vivendo com uma intensa desigualdade. Então, esta circunstância estabelecida, né, atual, demonstra que nós estamos num processo de baratrosfera, né? Então, a intensa violência, né, a intensa corrupção, a intensa desigualdade, né, as precariedades, né, todas vividas num país que é a oitava economia do mundo, então não poderia acontecer isso. Só existem mais, né, 7 economias maiores pela frente. E então nós observamos que há um contexto de baratrosfera estabelecido no momento, e a sorte talvez seja quando, né, a partir do momento que a população atinge o seu pico, que essas consciências baratrosféricas, né, que nós chamamos de cons réus, eles parem de vir para cá, né? A lógica estabelecida é essa, né? A partir do momento que a população decaia, não haja mais espaço para se receber tais tipos, né, de seres pulsionados à destruição aqui.
provavelmente eles irão para outros locais, né, onde o desarranjo, né, a distopia esteja mais adequada à sua vibração. E não venham mais para cá. Então isso vai ser muito importante para o país, né? Então o Brasil provavelmente vai ter uma vibração outra em 2100 e essas consciências baratrosféricas não estarão mais aqui, né? Então grande parte desses 70 milhões aí que se vão vão levar a baratrosfera consigo, né? E provavelmente então, né, esse país tenha uma condição melhor, tenha a sua oportunidade, né, de ser um local melhor, né, e não só um recebedouro de umbrais. Então isso é uma coisa muito boa que vai poder acontecer e que, né, esperamos que isso realmente em 2100 seja algo que se materialize, né, uma vez, né, voltando a se afirmar na hipótese, uma vez que não ocorra um câmbio climático destrutivo, né, que possa impactar o país, uma vez que os recursos naturais sejam preservados, né? A tendência no longo prazo é que a baratosfera mude de lugar. Então é que ela não fique mais aqui e que ela vá se instalar, né, em outro local do planeta onde as disrupções, né, estejam afinizando-se com os que estão aqui agora. Então esse é uma análise libertária, né, de quarta geração do país, onde a gente pode perceber que a missão atual, né, talvez dos que estejam aqui, que façam parte dessa bratosfera, mas tenham consciência de que não querem mais fazer parte dela, né, que entendam, né, que corrupção é algo errado, que entendam que, né, violência é algo errado, que entendam que, né, a desigualdade é algo errado, né, que entendam que o Estado não pode se apropriar das riquezas, né, em prol de uma minoria, né, que se esbalda perante os demais, talvez aí a gente possa, né, as pessoas que estão aqui entendam isso, que possam colaborar, não é, para que o encaminhamento seja o melhor, né? E aí que essa baratrosfera vá embora. Por que ela vai embora, né? Ela não vai ficar, né? Talvez na próxima ela não tenha, no local onde ela vá se firmar, ela não tenha essas oportunidades que ela teve aqui, né? Talvez se ela tiver que encarar aí uma superpopulação, né, a lá Nigéria, talvez ela não tenha essas benesses que ela teve aqui, né? Talvez aí seja a hora dela pagar, né, aquilo que ela ficou devedora nesse momento. Então esse é o perfil libertário, né, do que se esperar e do que você, né, que conseguiu chegar até aqui nessa análise pode fazer na sua vida, né? Então, pensar na marca, na contribuição, naquilo que você pode deixar para que esse país, né, no longo prazo, não se transforme, talvez, né, num oásis inglês ou num oásis norueguês, né, num oásis japonês, num oásis australiano, mas se transforme num país, né, que tenha possibilidade de comportar uma população de em torno de 160 milhões de habitantes com qualidade, né, com bem-estar, com recursos, com uma redução de desigualdades, né, com uma diminuição na corrupção e uma diminuição na apropriação, né, no patrimonialismo do Estado aí que, né, deixa a população, né, numa casta inferior. Então acho que essa é a grande contribuição, né, de quem tem um pouco de lucidez, que entende o conjunto dessa análise aqui, né? E a previsão era essa já, né? A previsão já era estabelecida por quem entende mais de que esse processo iria até 2100, né? E agora com esse estudo a gente vê que os dados de realidade, né? Eles batem muito com as premissas espirituais dessas pessoas mais sábias, né? De que isso está no caminho,
né, desse país. Então isso é uma coisa muito boa, que deve ficar registrado aí para os que têm interesse, né, e historicamente até como, né, um registro aqui para se avaliar daqui a 80 anos como é que as coisas caminharam. Eu sou o professor Is Martinez, fiz essa análise aqui desse importante artigo científico publicado na Lancet, que vale a pena fazer uma leitura, vale a pena guardar esse artigo, né? Porque ele traz questões interessantes, né? De mudanças na situação planetária, né? Coisas importantes, como por exemplo a redução da população na China, isso vai ser algo muito importante, né? A manutenção dos locais aonde a qualidade de vida, né? A liberdade existe. Então são dados bem positivos que a gente vê, né, de mudança aí na situação do planeta no longo prazo. O que fica estabelecido, né, o único risco realmente é o risco ambiental, e uma vez que ele se acelere, a tendência é que a população reduza antes de 2100, né, o que seria nada mais do que uma resposta de Gaia, né, a todos os danos que a humanidade tem causado ao planeta.